Olá pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês como que nós trabalhamos com imagens no HTML. Mas antes eu vou mostrar um tópico extremamente importante que é em relação à organização do projeto do seu site em si. Por quê? Então, imagine que você tenha um site e nesse seu site você tem vários documentos HTML, né? Você pode ter várias folhas de estilo, né? Vários documentos que definem as folhas de estilo, várias imagens e vários arquivos de JavaScript. Se você colocar todos eles no mesmo diretório, né? Na mesma pasta, vai chegar um momento que você vai ter lá muitos arquivos e esses arquivos, se você precisar fazer a manutenção em alguma coisa, você vai acabar se perdendo nesses arquivos. Então, uma dica é sempre a gente dividir e separar esses arquivos em cada pasta. Tá? Então, eu crio uma pastinha lá chamada CSS, em que eu vou armazenar as folhas de estilo. Uma pastinha chamada Images, né, ou Imagens, em que você vai armazenar as imagens. E uma JS para você armazenar os arquivos JavaScript. Tá bom? Então, voltando aqui, como que eu faço para inserir uma imagem? Então, uma imagem a gente insere com a tag img. Então, vamos fazer aqui na prática um exemplo. Então, vou pegar esse documento aqui que nós tínhamos feito a aula passada, vou copiar, vou criar um novo aqui, vou colar e vou aproveitar só a estrutura aqui do body, tá? Vou deixar aqui em branco. Vou salvar esse documento aqui, vou dar um save, vou salvar ele lá dentro da nossa pastinha aula HTML. Vou salvar ele como imagem.html. Ok, então como que faz para inserir a imagem? Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu peguei uma imagem aqui, né, chamada Google, e eu vou colocar ela aqui. Ó. Então tenho minha pastinha aqui que eu coloquei os dois HTMLs e vou criar uma pasta chamada imagens, uma outra chamada CSS e uma outra JS, assim como eu coloquei lá no exemplo. E dentro dessa pastinha de imagens eu vou colocar a imagem que eu quero inserir. No caso aqui é uma imagem que eu peguei do Google mesmo, tá? Pode ser qualquer imagem que você queira. Qual imagem que você pode inserir? Você pode inserir imagens com as extensões PNG, JPG, GIF, bitmap, né, BMP. Você pode inserir TIFF, enfim. Você pode inserir vários arquivos de imagem. Os mais comuns, né, os que mais usamos, são o PNG, né, o JPG e o GIF. Tá? Bom, como que eu insiro essa imagem? Ok, então eu tenho aqui dentro da minha pastinha imagens a imagem que eu quero inserir. Como que eu insiro? Se você reparar aqui, ó, essa minha imagem, meu arquivo, né, de imagem chamado imagem.html, no mesmo nível que o meu documento HTML, eu tenho a pastinha imagens e dentro da pastinha imagens Google PNG. Então você tem que ter na cabeça essa referência, né, como chegar até a imagem. Então como que eu vou inserir aqui? Então eu vou utilizar a tag img. Então eu vou colocar, primeiro eu vou colocar só um H1 aqui, né, só para a gente ter um cabeçalho. Eu vou colocar aqui minha imagem. E aí eu vou inserir aqui com o img. Então img src. Então o src, né, o parâmetro
src, o atributo src, eu especifico o caminho da imagem. Como que eu faço para chegar na imagem? Então, aonde eu estou? Eu estou no meu arquivo imagem.html. Esse meu arquivo imagem.html, em relação à minha imagem, ele está onde? Então, para eu chegar na minha imagem, eu tenho que entrar no imagens e dentro do imagens eu tenho Google PNG. Então, eu tenho que indicar essa referência aqui, ó. Então, tenho que entrar no imagens barra google.png. Ok? E aqui eu vou indicar o alt, né, ou o ALT, que é o texto alternativo. Esse texto alternativo serve para indicar ou para ser mostrado caso a sua imagem não seja exibida, não seja encontrado, ele vai exibir o texto que tiver aí no alt. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, logo do Google, né? Logo do Google. Vou salvar aqui e vou abrir o meu documento. Vamos ver se ele vai abrir aqui, ó. Imagem. Abriu a imagem, ok? Quais erros podem acontecer aqui? Então, caso você coloque a imagem e a sua imagem não seja encontrada, ele vai mostrar algo assim, ó. Ah, mas como que eu sei, né, qual que é o nome do arquivo? Tome cuidado que o Windows ele oculta as extensões dos arquivos por padrão. No meu Windows Explorer aqui, ele está mostrando as extensões. Eu vou voltar aqui na configuração original para você ver a diferença. Ó. Ele está google.png. Então, se eu verificar aqui, ó, vou colocar organizar, opções de pasta. Eu estou no Windows 7, tá? Mas no Windows 10 ele também tem essa opção através da barra aqui de ferramenta. Então você vai em modo de exibição e aí você procura por uma opção aqui, ó, que é ocultar as extensões do tipo de arquivo conhecido. Caso isso aqui esteja marcado, ele não vai exibir a extensão PNG. Ó. E aí você vai ficar perdido aqui, mas qual que é o nome desse arquivo, né? Como que eu sei a extensão desse arquivo? E aí você pode fazer de duas formas. Então você pode clicar aqui no arquivo, botão direito, e aí você vem em propriedades. E aí você vem aqui nos detalhes, e aí ele vai mostrar aqui, ó, nome, Google PNG, o nome completo do arquivo. Essa é uma opção. A outra opção é você mudar aqui a configuração do Windows Explorer para ele exibir as extensões dos arquivos. Então, você vem lá em organizar, opções de pasta e pesquisa, módulo de exibição e troca aqui novamente, desmarca, ocultar as extensões de arquivos conhecidos, aplicar, ok. Então ele voltou aqui o nome da extensão. Então agora, né, eu sei que ele se chama, a imagem se chama google.png, tá? Então você pode, vamos lá ver no código fonte, vou acertar aqui, ok. E aí a gente atualiza, tá lá a imagem, ok? Então tomem cuidado com isso, tá? Duas coisas. Primeiro, o caminho da imagem, tá? Então no caso a imagem ela está dentro da minha pastinha imagens, então eu tenho que chegar até ela. Para chegar até ela eu tenho que indicar aqui, ó, ele está dentro da pastinha imagens Google PNG. Isso é em relação ao meu documento aqui, imagem.html. Então, imagem.html, dentro dele tem uma pasta imagens e dentro da pastinha Google PNG. Beleza? A outra coisa é em relação à extensão do arquivo que eu acabei de comentar.
Tá? Tomem cuidado com isso também, pois você pode se enganar, né, na hora de colocar o nome do arquivo, caso a extensão não seja definida corretamente. Bom, a imagem tem mais parâmetros que eu posso indicar, né? Tem o width e o height, né? A largura e a altura da imagem. Esses dois atributos, né, você pode, né, e deve utilizar através do CSS, mas nada impede de você utilizá-los aqui também. Então, por exemplo, essa minha imagem aqui que eu peguei, ela tem uma dimensão de 660 pixels por 360, 660 de largura por 360 de altura. Então, se você não colocar nenhuma dimensão aqui, nem de largura, nem altura, ele vai colocar as dimensões pré-definidas da imagem. Tá? Então, se eu vamos colocar aqui, por exemplo, ó, width, então vou colocar aqui uma largura de 300. Se eu colocar largura de 300, ele vai redimensionar a minha imagem para uma largura de 300 pixels. Reparem que automaticamente ele ajustou também a altura. Eu não falei nada da altura. Se eu não falei nada da altura, ele entende que a altura deve ser ajustada proporcionalmente à largura que eu defini. Tá? Então ele já ajusta na proporção correta a altura em relação à largura. Então não especifico aqui. Ah, mas eu quero especificar. Então você pode especificar, né, através do height. Só que aí você corre o risco de deixar a sua imagem deformada. Né? Você pode deformar a sua imagem. Né? Ela pode ficar muito achatada ou muito esticada, para cima. Então, você colocar, dependendo, né, da medida que você colocar, você vai ver que ele vai ficar bastante distorcida, né, fora da proporção original. Então, uma dica é, se você quiser trabalhar e deixar com o tamanho, né, no HTML, você pode especificar, mas especifica um dos dois, ou a largura, a width, ou a altura, o height da imagem, tá bom? Aí você não tem problema de a imagem ficar fora de proporção, beleza? No HTML5 eu tenho uma tag que é figure. Essa tag figure, né, na prática, né, e visualmente, ela não representa muita coisa. O mais interessante dela é na semântica. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, figure, e dentro da imagem do figure, né, eu coloco a imagem. Então, vou colocar barra figure. E dentro do figure, eu tenho um cara chamado fig caption. Fig caption. Esse fig caption seria um título para a imagem, né? Um rótulo para a imagem. Então, vou colocar aqui, por exemplo, este é o logo do Google assim. Então, ele serve para indicar que eu tenho uma imagem, né, um figure, uma figura. Nessa figura, ele tem essa indicação aqui. E o título dessa imagem é indicado no Fig Caption, que este é o logo do Google. Para que serve isso? Então você vai ver aqui que visualmente isso não tem muita diferença, né? Então eu poderia muito bem ter colocado um parágrafo aqui embaixo com esse conteúdo. Mas semanticamente é importante, porque quando os mecanismos de busca eles fazem a indexação das páginas, eles procuram justamente por coisas desse tipo,
Então ele vai olhar o código-fonte, né, no caso o mecanismo de busca o Google, ele vai olhar o código-fonte da página e vai ver que aqui tem uma imagem e aqui termina a imagem. Que imagem é essa? Olha, ele olha essa imagem aqui e qual que é o caption dela, qual que é o título da imagem, né, o rótulo da imagem. Este é o logo do Google. Então ele vai indexar através desse conteúdo também. E aí vai ficar muito mais fácil de alguém que estiver procurando pela imagem na internet, ele chegar até a imagem que você definiu aqui. Tá? Se você fizer simplesmente isso aqui, né, sem o figure e o fig caption, né, você colocar aqui só um parágrafo ou uma quebra de linha, assim, ele vai exibir também, né, o conteúdo, né, da imagem, né, ele vai ser exibido, tá, da mesma forma. Só que ele não vai entender que este título aqui se refere à imagem que você definiu aqui em cima. Ele não vai ter essa referência entre as duas coisas, tá bom? Então, para isso é que serve esses elementos, né, essas tags figure e fig caption. Tá? Elas foram introduzidas na versão 5 do HTML e funcionam justamente para melhorar a semântica do documento, ok? Bom, então foi isso. Essa foi uma aula, né, exclusivamente para mostrar a inserção e como nós podemos inserir uma imagem. Então na próxima aula a gente volta com outras tags, ok? Então um abraço e até a próxima.